Invincible. Aqui é a Manu e primeiramente, sim, eu sei que eu tô faz vários dias sem postar vídeo, mas é porque eu estava numa semana de provas, então meio que é válido. E olha que eu também tô em véspera de viajar. E segundamente, bem-vindos a mais um Críticas de Cinema. E hoje eu assisti a pré-estreia de Cara de Focinho de Ocro. Põe isso dentro disso. É isso aí. Isso dentro disso. Isso dentro disso. Deixa eu ver se eu entendi. Vocês criaram um animal falso que faz os outros animais pensarem que você é um animal. Isso! Gente, isso é tipo Avatar. Não tem nada a ver com Avatar. E o pior é que a doutora Sam tem razão. Hoppers, ou Cara de e Focinho de Ocro, como fica na tradução brasileira, conta a história da amante de animais chamada Mabel, que ela descobre esse experimento que meio que transfere a mente humana para o corpo de um animal. E ela usa isso para se comunicar com os outros animais, para assim salvar a clareira que meio que ela vivia, que ela meio que sempre andava meio que quando era criança. Eu vou dizer o que eu achei sem spoiler, porque minha gente, mais uma vez, Daniel Chung mais uma vez cozinhou. Eu adorei o Sem Curso, já que eu sempre via meio que esse desenho na Cartoon Network quando eu ainda tinha TV. E era uma história simples, meio que é um Safe of Life, só que com ursos que vivem entre os humanos. E aqui a abordagem muda, embora que tenha uma ursa. Aqui é mais focado nos castores. A nossa protagonista é a Mabel, que eu até adorei essa protagonista. Ela é um amorzinho, mas ela é uma humana falha. Pois, uma hora, ela tá amando os animais. O outro, ela tá pistolando por conta do seu temperamento explosivo. E vai ter vezes que uma hora você deve estar torcendo pela protagonista, e numa outra hora, quando ela faz uma grande de uma cagada, isso acontece. Quem acompanha a Mabel nessa jornada da natureza é o Rei Jorge, que é um castorzinho monarca. Super gente fina, ele é um fofo, gostaria de abraçar ele toda hora. E também tem umas outras sequências de outros personagens. Tem a Doutora Sam, que criou a tecnologia de salto, seus assistentes, a Nisha, que é a mais meio que tranquilona, e o Corner, que esse aí só tá saindo meio que na pós-graduação. Temos o Pão, que é um castorzinho meio lento, meio bobinho. Temos a Ellen, que é uma ursa meio mal-humorada que só queria comer castor de boa, mas porque faz parte da natureza. Tem o Tom, que esse aí é um ícone, possuindo uma gatinha que se meteu numa furada. E temos o Jerry, que é um prefeito ganancioso. E aqui que tem um adendo, é que eu adorei mais o personagem do Jerry do que a personagem da Mabel. Aqui é um adendo sem spoiler nenhum, eu não vou dar spoiler aqui. Mas o que o filme faz com excelência é a desconstrução do prefeito ganancioso. O filme tenta meio que fazer você ter um ódiozinho pelo Jerry, já que, né, ele quer meio que destruir a clareira na qual a Mabel meio que protege tão fervorosamente. Mas aí o filme vai te mostrando mais dele e você percebe que o Jerry é o Ken de B-Movie. Pra quem sabe da história de B-Movie, o Ken era pra ser criado como o antagonista amoroso do Barry, mas meio que a gente só tem mais pena dele porque o cara foi na sua namorada por causa de uma abelha. O Jerry é a mesma coisa, e só tá querendo fazer meio que a sua reeleição. E tá tentando ser um candidato honesto. A Mabel que meio que vai infernizando cada vez mais meio que a vida dele. E é aí que vamos pra uma coisa que eu elogio muito nesse filme, que é o roteiro. Porque começa com algo como simples, que é a Mabel querendo só salvar a clareira do prefeito Jerry e meio que ela tentando conversar com os animais. Só que a história vai escalonando ao ponto de você se perguntar no que está assistindo e como essa história vai terminar. E vai ter um momento, sem spoiler aqui, que vai ocorrer o contrário. Vai pôr a mente do animal com a do humano. Ou seja, isso
disso. E você fica, caraca, que loucura. E é incrível como uma indústria de animação grande como pizza meio que permitiu que isso acontecesse. E também palmas para a pizza, pois ela também caprichou nos mínimos detalhes. Pois ela conseguiu meio que, ao mesmo tempo, deixar a natureza dos animais, tipo, mais coesa. Ela também meio que diferencia o ponto de vista do humano, do animal, de um animal com outro animal. E isso é um toque meio genial. O filme passa até uma mensagem muito forte, meio que em relação a esse ativismo. E esse filme tem 2 cenas pós-créditos. Uma no meio dos créditos e uma no final. Eu não a vi no final, mas eu vi a do meio. Mas com certeza essas 2 cenas devem sair de humor. Hoppers pra mim foi uma grata surpresa, porque depois de um filme original ter sido completamente massacrado por causa do início da... eu não vou dizer o nome. 3 filmes terem sido lançados diretamente, exclusivamente no Disney Plus. Um spin-off aqui, digamos, vamos ser honestos, foi ruim. Um original que foi praticamente se tornou um cult nos 45 minutos do segundo tempo. E também várias continuações. Que bom que a pizza ainda está meio que focada em fazer original. Porque assim eu espero. Vocês são o famoso estúdio experimental. E eu espero que o Daniel Chong continue fazendo um bom trabalho meio que na pizza. Bom, essa foi minha crítica de Card 1, Focinho de Óculos. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Muito busy, fui.